Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos aprofundar nossos conhecimentos na manipulação de listas. Na aula passada nós estudamos vetores e vetores em Python são implementados através de listas. Contudo, nós estudamos só o mínimo necessário para manipular os vetores. Agora nós vamos além, nós vamos entender um pouco mais a fundo que tipo de funcionalidade que o Python oferece para a gente quando a gente está manipulando as listas. Bom, dá para fazer tudo com o que a gente aprendeu na aula passada, só que para algumas operações nós vamos precisar escrever um código muito grande. E o Python facilita para a gente no momento que ele oferece um conjunto de operações para manipular as listas. Então, dentre as operações que nós vamos ver na aula de hoje, estão como acessar sublistas, como saber se um elemento está numa lista, como concatenar listas, como multiplicar listas, contar o número de ocorrências de um elemento numa lista, inserir um elemento em uma determinada posição da lista, fazendo com que a lista cresça, encontrar a posição de um elemento na lista e excluir um elemento que está numa determinada posição ou que tem um determinado valor. Como eu comentei, dá para fazer tudo isso usando os princípios que a gente viu na aula passada. Só que aqui a gente vai ver formas mais diretas, mais simples de chegar no mesmo objetivo. Bom, começando então sobre o acesso a elementos de uma lista. A gente já viu isso na aula passada. A gente pode usar o colchete com a posição do elemento e com isso a gente acessa aquele elemento que está na posição indicada. Semelhante ao que a gente viu para a string. Só que o que a gente traz aqui é uma característica que também é válida para a string, que se eu usar números positivos, o Python vai procurar a posição partindo do zero, da esquerda para a direita na lista, do início para o fim da lista. Só que eu posso usar um índice negativo. Quando eu uso um índice negativo, o Python procura do fim para o início. Então aqui na direita eu mostro para vocês como é que é o mapeamento se eu tenho uma lista com os números menos 45, 6, 0, 7, 2 e 1, 5, 4. Essa lista ela pode ser acessada com números positivos, com 0 para a primeira posição, 1, 2, 3, 4 para as demais posições. Mas se eu usar um número negativo, o que o Python vai fazer é procurar do fim para o início. Então, na verdade, se eu acessar a posição menos 1, é a mesma coisa de eu acessar a posição 4, que é a última posição. A posição menos 2 é a penúltima. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Se eu der um print de x na posição 3, ele vai imprimir na tela 72. Lembra sempre que a primeira posição é a 0, então a posição 3 é a quarta posição da lista, que é a mesma coisa de eu dar um print de menos 2. A nossa lista tem 5 elementos. Menos 1 é o último, o quinto elemento, menos 2 é o quarto elemento. Então, 3 ou menos 2 para essa lista é a mesma coisa. Eu faço uma verificação nessa última linha aqui, tem um print x na posição 0 igual a x na posição menos 5. Esse print retorna true, porque realmente a lista tem 5 elementos, então a posição menos 5 é a primeira, que é a posição 0. Então isso aqui é só uma característica interessante. Quando eu estou querendo acessar uma posição no fim, eu não preciso fazer uma conta do length menos o que eu quero chegar. Eu posso ir direto com o menos que eu consigo fazer esse acesso. E isso também é válido para string. Bom, assim como a gente viu em string, existe um conjunto de operadores que a gente pode utilizar também em lista e com a semântica equivalente à da string, o que facilita muito para o nosso raciocínio. Então eu vou falar de 3 aqui, eu vou falar do in, da soma e da multiplicação. Bom, o in ele verifica a pertinência. Então, basicamente eu tenho um elemento que eu quero checar se está numa lista, eu uso o in e eu passo a lista. Então eu consigo perceber se ele está ou não dentro daquela lista. Ou seja, o Python vai retornar true ou false. Ele retorna true se tiver e false caso contrário. Então nesse exemplo aqui eu botei uma lista com 4 elementos, 1, 2, 3 e 4. E eu dou um print 2 em lista. Ele vai verificar o 2 está dentro dessa lista. Se está, ele retorna a verdade. Então o que aconteceu aqui ele vai retornar true.
Se eu der um print 0 em lista, ele retorna falso, 0 não faz parte dessa lista. Se eu der um print 5 em lista, ele retorna falso, porque o 5 também não faz parte da lista. E um print 4 em lista, ele retorna true, porque o 4 está na lista. Então, é uma forma fácil, uma forma direta de eu verificar se um elemento pertence ou não àquela lista. Concatenação. Assim como na string, eu também posso concatenar duas listas usando o operador de soma. Então aqui eu tenho vários exemplos, né? Eu tenho lista igual a 1,2 entre colchetes, então isso é uma lista, né? Apesar de eu não ter botado numa variável, isso aqui é uma lista, mais 3,4 entre colchetes. O efeito desse mais aqui vai ser concatenar a da direita no final da esquerda, e se eu der um print em lista, eu vou ter 1, 2, 3, 4, que é o que eu esperava que acontecesse. Logo em seguida eu tenho lista 1 igual a 1, 2, 3, lista 2 igual a 5, 6. Né? Uma lista de 3 elementos e uma outra lista de 2 elementos. E embaixo eu crio lista 3 igual a lista 1 mais, abre colchetes, 4, fecha colchetes. Note que isso aqui é uma lista de um elemento, mais lista 2. Na hora que eu faço isso aqui, Python concatena essas três nessa ordem. Quando eu dou um print na lista 3, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um outro operador que a gente já viu em string, que também é válido aqui para a lista, é o de repetição, de multiplicação, né? Então esse operador, que é o estrela, né, o asterisco, ele repete n vezes uma determinada lista. Na verdade, ele concatena n vezes, né? A ideia da multiplicação na matemática não é somar n vezes. Então a ideia da multiplicação em listas é somar n vezes, e soma na lista é uma concatenação. Então eu sempre vou ter uma lista multiplicada por um inteiro. Nesse nosso exemplo aqui, se eu faço lista vezes 5, é a mesma coisa de eu fazer lista mais lista mais lista mais lista mais lista, 5 vezes. Né? Então nesse exemplo aqui embaixo, lista 1 é 1, 2, lista 2 é lista 1 vezes 2, se eu der um print na lista 2 vai ser 1, 2, 1, 2. Tudo junto, né? Ele concatenou duas vezes a lista 1 e criou a lista 2. Esse operador de multiplicação ele é interessante em algumas situações. A gente viu que para eu estender uma lista, a lista é diferente da string, né? A string eu não posso mexer, a lista eu posso mexer, eu posso alterar elementos em determinadas posições da lista, eu posso estender a lista, aumentar o tamanho dela, mas para eu fazer isso eu tenho que usar o método append. Então às vezes meu código fica um pouco enrolado quando eu estou querendo mexer numa posição que já existe ou colocar uma nova. Toda vez que eu quiser mexer, basta eu acessar aquela posição. Toda vez que eu quiser colocar uma nova, eu vou ter que dar um append. Uma alternativa, quando eu já sei de antemão o tamanho final que vai ter minha lista, é eu inicializar minha lista, por exemplo, com zeros, ou com strings vazias, aí depende muito do problema que eu estou resolvendo. Como é que eu inicializo com zeros? Eu uso multiplicação. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho uma lista igual a uma lista que tem um único elemento 0 vezes 10. Quando o Python encontra isso aqui, ele vai concatenar essa lista de um único elemento 0 10 vezes. Se eu der um print, eu vou ter algo com essa cara aqui. Eu vou ter 10 zeros. Então, se eu já sei que eu vou ter uma lista de 10 posições, eu posso fazer isso. Eu já inicializo ela com 10 posições. Então, depois basta eu preencher acessando o índice. Eu não preciso dar append. Então, um exemplo disso, imagina que eu estou querendo pegar 3 notas, né, de um aluno e calcular a média. Então aqui eu já comecei fazendo que notas é igual a lista com um único elemento 0 vezes 3. Inicializei soma com 0 e aqui eu já dou um loop no len de notas, que tem 3 posições. Para cada posição eu peço para o usuário entrar com a nota do aluno, né? Na verdade são 3 alunos que eu estou querendo pegar a nota, e eu calculo a média da turma, sendo a soma das notas de cada aluno dividido por 3. Então o que é interessante vocês repararem aqui é que eu não dei append. Né? Eu estou criando uma lista, só que eu não precisei dar append. Por quê? Porque eu já sabia o tamanho da lista e eu já inicializei essa lista naquele tamanho que estava pré-determinado. Bom, e formas de percorrer lista.
equivalente, de novo, ao que a gente viu com string. Isso facilita muito, né? A string ela é praticamente uma lista de caracteres, né? Só que ela tem um tratamento especial no Python. Mas muito do que vocês viram lá é válido aqui em lista, o que facilita. E lista pode ser de qualquer coisa, pode ser de número, pode ser de strings, pode ser inclusive de outras listas, que é o que a gente vai ver mais para frente quando a gente fala de matriz. Bom, como é que eu percorro uma lista? Eu dei aqui 3 opções. A primeira opção, a mais prolixa, né? O código fica maior e não é necessariamente a melhor opção, a legibilidade do código diminui, é difícil, mais difícil entender esse código, é mais propício a defeito, né? Quanto mais difícil for um código para entender, maior a chance de você colocar defeito dentro desse código, né? Colocar um bug no código. Então, nessa primeira aqui, eu tenho uma lista de 4 posições, eu inicializo uma variável i valendo 0, enquanto o i for menor do que o tamanho da lista, eu imprimo o elemento da lista e incremento o i. Então, ok, vai funcionar. Só que eu não preciso usar um while, porque eu sei quantas vezes eu quero passar na lista, né? Eu sei que eu quero percorrer de 0 até o tamanho menos 1 da lista. Então eu poderia usar um for, que é o que a gente faz nessa segunda implementação. Já cai de 5 linhas para 3 linhas de código. Eu tenho minha lista, eu dou um for i em range do len da lista, então ele vai percorrer todos os índices do 0 até o len menos 1. E eu dou um print no i. O que eu ganhei aqui? Eu não precisei inicializar o i, porque o for faz isso para mim, por conta do range, e eu não precisei incrementar o i, porque o for faz isso para mim. Então o código ficou um pouco mais sucinto, mais direto. E eu também posso fazer o que a gente chama em outras linguagens de programação de for each. For each ele acessa direto os elementos, ao invés de eu criar um índice e usar o índice para acessar o elemento, eu já pego cada um dos elementos da lista. Então nessa nossa última implementação, apesar dela também ter 3 linhas, você vê que é uma implementação mais simples, né? Mais direta. Eu crio a lista, aí eu falo for em lista. O que significa esse for em lista? Para cada elemento da lista eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar um print no elemento. Então eu não criei o índice para depois acessar aquela posição dentro da lista. Eu já peço direto para o for que ele me enumere os elementos daquela lista. E aí eu já posso acessar diretamente cada um dos elementos. A gente viu isso em string, é válido lá em string, só que no caso de string é para pegar caracteres da string. Aqui no caso da lista é para pegar os elementos de uma lista que podem ser qualquer objeto do Python. Bom, vamos olhar agora várias implementações que a gente já conseguiria fazer com o que a gente aprendeu na aula anterior, só que agora a gente vai ver algumas funções que o Python já entrega para a gente, que facilita, acabo ficando com um código mais sucinto, mais direto. Então, primeira implementação, e uma coisa interessante que eu queria que vocês prestassem atenção, é legal vocês verem esses códigos da implementação para vocês irem pegando o raciocínio de manipulação, de como a gente manipula a lista, né? Então vamos lá. Primeira implementação, eu quero saber quantas vezes um determinado elemento aparece numa lista. No nosso caso, eu quero saber quantas vezes o elemento de valor 10 aparece na lista. Então aqui eu tenho uma lista que tem vários elementos, né? Visualmente eu sei que aparecem 3 vezes o 10, mas eu quero fazer um programa, essa lista poderia ter 1000 elementos, né? Eu quero fazer um programa que conta. Então eu criei aqui um contador, essa minha variável contador está com valor 0, eu dou um for each aqui, né? Um for em lista, então aqui eu estou varrendo cada um dos elementos, não estou usando o índice, né? Está um código mais sucinto. Para cada elemento da lista, se o elemento vale 10, o valor dele é 10, então conta mais 1. Então basicamente eu estou acumulando aqui, estou contando cada vez que o elemento que está na posição que eu estou varrendo tem o valor 10. Ele vai contar 3 vezes, porque são 3 elementos. No final, quando eu dou um print, vai aparecer o 3 na tela, que é o que eu queria. Tem uma forma de fazer que é mais fácil, né? Mais direta. Minha lista está definida aqui em cima. Eu posso falar simplesmente lista.count e passo o elemento que eu quero contar. Ele vai me retornar o número de ocorrências daquele elemento. Então, bem direto, bem fácil.
Uma outra coisa que eu posso querer fazer com uma lista, eu quero inserir um elemento, por exemplo, 10, na posição 2 da lista. Né? Se a gente lembrar que a lista começa com a posição 0, 1, 2 é onde está o 3. Mas eu não quero substituir o 3 pelo 10, eu quero inserir o 10. Isso quer dizer que minha lista vai ter que crescer uma posição. Né? Ela vai ficar com 5 posições, o 10 vai entrar aqui, depois vai vir o 3 e o 4. Como é que eu poderia fazer isso? Tem várias formas diferentes de fazer. Dá para fazer dentro da própria lista, sem criar outra lista. Eu poderia dar um append, criar uma posição nova, mover o 3 e o 4 para frente e colocar o 10 na posição 2. Eu fiz uma outra implementação que a gente cria uma lista temporária, né? Então aqui está a minha lista original, aqui está a posição e o elemento, né? A posição é 2 e o elemento que eu quero adicionar é o 10. Criei uma lista temporária que eu chamo de temp. Estou dando um loop por índice, né? Por índice, porque eu estou querendo verificar o índice, se o índice é igual ao pós, se é igual ao 2. Então aqui não dá para fazer um for each, eu tive que fazer um loop por índice, variando meu índice de 0 até o tamanho da lista menos 1. Eu verifico se o i é igual a pós, eu dou um append em temp com o elemento. E se não eu simplesmente dou um append do que está na lista. Então, em última instância, esse for sempre vai dar o append do que está na lista. Ou seja, eu estou copiando minha lista inteira para dentro de temp. O que esse if aqui faz? Esse if está inserindo na hora que chegar o momento certo, que o meu i estiver na posição, antes de botar o elemento da lista original, eu estou inserindo o elemento novo, que é o 10. Então, o efeito prático vai ser... Na primeira passada, esse if dá falso, eu vou pegar o 1 e vou inserir na resposta. Na segunda passada, o if dá falso de novo, eu vou pegar o 2 e vou inserir na resposta. Na terceira passada, o i vai ser igual ao pós. Né? O i começou em 0, na terceira passada ele é 2, que é o valor de pós. Isso aqui vai dar true. Eu vou pegar o elemento, que é o 10, e vou inserir na lista. E logo em seguida, eu vou pegar o 3, que é o atual, né? E vou inserir na lista. Na quarta passada eu vou inserir o 4 e não tem mais quinta passada porque esgotou a lista. Eu vou falar que a lista é igual à nova lista que eu criei, a temp, né? Então estou trocando aquela lista velha pela nova e estou dando um print nela. É uma forma de implementar. A outra forma, usando a função que o Python entrega para a gente, é basicamente chamar a função insert. Então, lista.insert, eu passo a posição e o elemento que eu quero inserir. Ele vai inserir esse elemento na posição que eu informei dentro da lista. Então, muito mais simples, né? Muito mais fácil, está disponível para a gente. Encontrar um elemento na lista. Né? Eu queria conseguir ver se um determinado elemento está dentro da lista, não só saber se está dentro, porque saber se está dentro, o win já faz isso para a gente. Eu quero achar a posição desse elemento dentro da lista. Caso eu não encontre o elemento na lista, eu quero dar -1 para indicar que ele não faz parte da lista. Estou fazendo algo muito parecido com o find que a gente viu para string, né? Não tem um find aqui para lista, eu estou fazendo algo parecido aqui. Então, como é que a gente faz? Eu tenho uma lista aqui com vários elementos, eu quero buscar o 10, no nosso caso o 10 realmente está aqui, está na posição 2. Então eu criei aqui duas variáveis, o i começando em 0, que é os índices da lista, e o e, que é o elemento que eu quero procurar, valendo 10. E eu vou ficar dando um loop para andar nessa lista, incrementando o meu i. Enquanto o i for menor do que o tamanho da lista e o elemento na posição i na lista não for igual ao e que eu estou procurando, que é 10, eu vou ficar passando para o próximo elemento. Ou seja, eu olho a posição 0. Obviamente 0, nessa minha lista de 5 posições, 0 é menor do que o tamanho da lista. E o elemento na posição 0, que é 1, é diferente de 10, eu vou para a posição 1. Olho na posição 1. 1 ainda é menor do que o tamanho da lista. E a lista na posição 1, que é o elemento 2, é diferente de 10, eu vou para a posição 3. Quando eu estou na posição 3, isso aqui vai dar true, porque o 3 ainda é menor do que 5, que é o tamanho da lista. Mas o elemento 3 da lista é igual ao 10. Se vocês olharem aqui, é o mesmo elemento. Isso aqui vai dar falso, como é um end, ele vai sair do while. Quando ele sai do while, a minha variável i está apontando para a posição que ele encontrou o elemento.
Na verdade, eu faço um teste aqui. Se o i é igual ao tamanho da lista, quer dizer que eu saí do while porque eu esgotei a lista, eu cheguei no tamanho da lista. Se for esse o caso, eu passo o i para -1, porque é o que o enunciado me pedia, que retornasse -1 se eu não tivesse encontrado o elemento. Se eu fui até o final da lista, quer dizer que eu não encontrei, então o i fica -1. Se isso aqui dá falso, é porque eu parei antes, né? Eu parei antes não por causa dessa primeira cláusula do while, mas por causa dessa segunda cláusula. Em algum momento durante a pesquisa eu encontrei o elemento. Então eu parei de incrementar e aí eu simplesmente retorno o i, eu não preciso mexer nele. Então esse meu programa ele faz o que o enunciado sugere. Uma forma mais fácil de fazer no Python é usar um index. O index é uma função que me retorna o índice de um elemento. Só que aqui tem um detalhe importante. Se o Python não encontra esse elemento, ele lança uma exceção. Então, para eu não receber essa exceção, eu coloquei a busca do index dentro de um if que vê se de fato o elemento existe. Então, vamos ver esse código. Primeiro eu tenho a lista, a mesma do exemplo anterior, e o elemento que eu quero buscar, que é o 10. Eu vejo se o elemento está na lista, eu já sei que ele está, eu mando pegar o índice. Então, se ele está dentro da lista, me dá o índice dele. Caso contrário, ou seja, ele não está na lista, eu falo que o índice é -1, porque é o que o enunciado pedia. E aqui eu dou um print no índice. Então ficou um código muito mais simples, né? Para entender, ele basicamente chama uma função e aquela função me entrega o índice da primeira ocorrência de um determinado elemento dentro de uma lista. E se eu quiser excluir um elemento da lista? Eu tenho uma lista e eu quero tirar um elemento. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero tirar, por exemplo, o elemento da posição 2. Então, posição 0, 1, 2. Eu quero tirar esse 3. Eu estou aqui com uma variável falando qual é a posição que eu quero tirar. Eu criei uma lista temporária. Eu estou dando um loop de i até o tamanho da lista. Se o i é diferente da posição, eu dou um append do elemento na temporária. Se for igual à posição, eu não faço nada, vou para o próximo. Então, qual é o efeito disso aqui? Primeira passada, o i vale 0. Ele tem esse 1 aqui, eu sei que 0 é diferente da posição, então ele vai botar o 1 na lista de resposta. Na segunda passada do for, o i está valendo 1. Eu sei que 1 é diferente da posição que eu quero excluir, que é 2, Então ele vai botar o segundo elemento na lista de resposta. Na terceira passada, o i está valendo 2, é referente a esse 3 aqui. Só que esse if aqui vai dar falso, Porque o 2 não é diferente de 2, 2 é igual a 2. Isso aqui vai dar falso, ele não vai colocar o elemento que está na posição 2 na lista de resposta. Ele não vai entrar aqui, vai passar para a próxima. O i valendo 3, isso aqui vai dar true, ele vai entrar e vai botar o quarto elemento. Então, no final das contas, esse if aqui, ele funcionou para pular o elemento que eu não queria botar na lista de resposta. E no final, eu falo que lista é igual a lista temporária e imprimo a lista. Então, é uma forma de remover, Na verdade, remover é não inserir. Eu dou um loop e vou inserindo todo mundo na minha lista secundária, menos aquele cara que eu queria remover. Então, como eu não inseri, no final das contas, minha lista secundária tem o efeito da remoção dele. Forma mais fácil de fazer, usando o Python, é simplesmente usar o comando del. Então, eu tenho uma lista aqui com 4 elementos. Se eu falar del lista 2, o que ele faz é deletar a terceira posição, posição de índice 2 da minha lista. Tem uma outra forma de fazer, que é usando pop. A diferença é que o del simplesmente deleta. O pop acessa, retorna o elemento que está lá e deleta em seguida. Então, o efeito acaba sendo o mesmo na lista, só que ele me entrega o elemento. Dependendo da minha aplicação, pode ser que eu queira tirar um elemento da lista pegando o elemento. É claro que daria para fazer usando o del. Eu ia ter que primeiro acessar o elemento para guardar numa variável e depois dar o del. Se eu quero fazer isso, eu posso dar lista.pop, passo a posição, o que ele está fazendo é tirar esse cara, botar nesse elemento aqui, e se eu der um print nos dois, o elemento está do lado de fora e a lista está sem aquele elemento daquela posição que eu informei.
Então, isso que eu falei é como é que eu tiro, removo, né, um elemento dada uma posição. Eu quero remover o elemento que está na posição tal. Mas eu posso ter uma outra situação onde eu quero remover um elemento que tem um determinado valor. Né? Eu quero remover o elemento 4, não é o elemento que está na posição 4. Eu quero remover o elemento de valor 4. Primeira ocorrência desse elemento de valor 4 ali na minha lista. Então, como é que eu faço isso? Né? Eu tenho a lista aqui com 6 elementos. O elemento que eu quero remover é o 4. Eu vejo se o elemento está na lista, né? Porque se ele não está na lista, eu não tenho que tentar remover, vai dar problema. Eu peço o índice desse elemento e eu dou um del na posição desse índice. Então, esse código aqui remove a primeira. Lembra que o index me dá a primeira ocorrência de um elemento, né? Aqui eu tenho 2 4, mas ele vai me dar um índice desse primeiro. Ah, mas e se eu quisesse olhar a partir de uma posição? Na verdade, o index permite que eu passe outros parâmetros. Eu passo o elemento que eu quero descobrir a posição e eu posso passar o início e o fim da busca. Outra forma de fazer é pegar sublista, né? Se eu posso botar lista, abre colchete, posição de início, 2 pontos, posição de fim, ponto index. Então ele ia procurar dentro daquela sublista um determinado índice. Dá para fazer isso tudo. Mas no meu caso, eu quero a primeira ocorrência. Quando eu não falo nada, ele parte do 0, encontra esse 4 aqui, me dá o índice do 4, que no caso específico é o índice 1. Aí ele dá um del na posição 1, eu vou ter uma lista sem o 4. A forma mais direta de fazer no Python é usando o remove. Então, quando eu passo o remove aqui, o código é a mesma coisa, né? Eu tenho a lista, tenho o elemento que eu quero remover. Se o elemento está na lista, lista.remove elemento. Quando eu peço para remover um elemento, ele vai andar nessa lista até encontrar pela primeira vez esse elemento. Quando ele encontrar pela primeira vez, ele remove o elemento da lista. Bom, com isso a gente viu essas várias operações a mais que o Python oferece, que facilita a nossa programação. Como eu falei, dá para fazer sem, dá para trabalhar sem, né? Mas isso torna o nosso código mais direto, mais sucinto. Só que tem um detalhe que eu queria que vocês entendessem, é muito importante isso aqui. Isso aqui vai ser ainda mais importante quando a gente for olhar para funções em breve, mas é algo muito importante que pode levar a bug no programa de vocês. O Python ele trata listas de uma forma ligeiramente diferente da forma que ele trata variáveis de tipos primitivos, como inteiro, né, como o string ou como o float. Na verdade, a lista ele trata como uma posição de memória que aponta para o local onde estão os vários elementos da lista. Vamos olhar para a memória, de como é que o Python lida com a memória do computador quando está trabalhando com as variáveis. Eu crio aqui uma lista notas igual a 8.2, 5.0, 7.1. Quando eu faço isso, na verdade o Python criou posições em memória para esses 3 números reais. Então eu tenho uma posição em memória que guarda o 8.2, outra posição que guarda o 5.0, outra posição que guarda o 7.1. Além disso, ele criou uma posição da memória que aponta para o local onde estão guardadas essas posições. Então, na verdade, essa variável notas, ela não tem diretamente os valores. Ela tem uma referência a um endereço de memória e nesse endereço de memória estão os 3 valores. Então, quando você fala notas na posição 0, o que ele faz é olhar qual é o endereço de memória aqui, ir lá naquele endereço de memória e olhar na primeira posição, que é a posição 0, qual é o valor que está lá dentro. Quando eu crio uma variável turma igual a b, aqui é direto, a turma já recebe o valor b, ela não aponta para uma posição de memória que tem o b. A própria turma já está vinculada a essa posição de memória. A média igual a 0, de novo, a média estava aqui com o valor 0 no início, depois mudou porque eu vou fazer uma conta aqui no fim. Aqui eu estou dando um loop no len de notas, estou somando essas notas e depois eu estou dividindo pelo len de notas para calcular a média, por isso que ficou 6,72. Mas o que é importante vocês notarem? Essas variáveis primitivas, elas guardam diretamente o valor que foi atribuído a elas. Lista não, lista guarda a posição de memória e essa posição de memória tem os valores indexados pela posição na lista.
Bom, isso é importante? Sim. Na verdade, esse slide aqui eu estou detalhando para quando vocês forem estudar, né, a diferença, né, a forma com que a lista trabalha. Isso é importante porque se eu fizer uma cópia de lista, se eu falar que lista 2 é igual a lista 1, na verdade eu não estou copiando os valores. Na verdade eu estou apontando para a mesma região de memória. Eu estou falando que lista 2 tem o mesmo valor de memória da lista 1. Os dois ficam apontando para o mesmo local em memória. E o efeito é que se eu mexer em um, eu estou mexendo no outro. Então vamos olhar para um exemplo, vai ficar mais fácil entender. Aqui eu criei lista 1 com os valores 1, 2, 3. Então lista 1 foi criada, alocada a posição, coincidentemente a posição 1, 2, 3 na memória, né? E lá tem os valores 1, 2, 3 nas posições 0, 1, 2 da minha lista. Mas o que importa aqui é que aqui é um endereço de memória. Esse endereço de memória está guardando os valores da lista. Quando eu falo que lista 2 é igual a lista 1, o que o Python faz é criar uma segunda posição na memória, que é a lista 2, e copiar o conteúdo de lista 1 para dentro de lista 2. Mas o conteúdo de lista 1 não é o conteúdo da lista, é o endereço de memória que guarda o conteúdo da lista. E o que acontece se eu falar que lista 1 na posição 0 é 10? Se eu falar isso aqui, o Python vai pegar a posição de memória da lista 1, que é 1, 2, 3, vai acessar o índice 0, a primeira posição, e vai trocar para 10. Se logo em seguida eu der um print de lista 1, ele vai vir na variável lista 1, ver qual é a posição de memória e vai imprimir 10, 2, 3. Só que se eu der um print de lista 2, ele vai vir na lista 2, vai ver qual é a posição de memória, que é a mesma posição, porque a lista 2 é igual à lista 1, e vai imprimir 10, 2, 3. Olha que coisa interessante. Eu falei que lista 2 é igual a lista 1, eu alterei lista 1. E lista 2 foi alterada também. Né? Isso pode não ser o esperado por vocês. Né? Na hora que eu fazia uma cópia do inteiro, né? Eu tenho um inteiro valendo... A variável A vale 3. Eu falo que B é igual a A, e se depois eu falo que A vale 5, B continua 3. Porque eu peguei aquele valor e copiei para o B. Né? Aqui na lista, se vocês entenderem que, na verdade, quando eu falo que uma lista é igual a outra, eu estou copiando o endereço de memória da lista, na verdade, as duas estão apontando para o mesmo lugar. Se uma delas alterar aquele lugar, a outra também vai ser alterada, porque os dois apontam para a mesma posição de memória. Se eu quiser evitar isso, né, eu quero fazer uma cópia de uma lista, a gente chama de cópia profunda. Quero fazer uma cópia de uma lista duplicando os elementos, de forma que se eu alterar numa lista, eu não vou ter efeito colateral na outra lista. Como é que eu posso fazer? Bom, eu posso criar a segunda lista vazia, dar um loop na primeira lista e dar append de elemento a elemento na segunda lista. Qual é o efeito disso aqui? Lista 1 está com 1, 2, 3. Na hora que eu crio lista 2 vazia, eu não estou copiando de lista 1. O Python vai alocar uma outra posição em memória para a lista 2. E aí, na hora que eu dou um loop em lista 1 e vou dando append, agora sim eu estou pegando elemento a elemento e estou copiando para outra posição de memória. Então, se eu fizer isso, e logo em seguida eu der lista 1 na posição 0 igual a 10, lista 1 está na posição 1, 2, 3, ele vem aqui e escreve o 10. Se eu der um print de lista 1, obviamente o 10 vai estar lá, porque eu alterei lista 1. Mas se eu der um print de lista 2, o 10 não vai estar lá, porque eu criei a lista 2 de forma separada da lista 1 e povoei os elementos. Então ele está em outra posição de memória que não foi afetada pela edição da lista 1. Isso é importante, não é que está errado você fazer uma lista igual a outra, você só tem que ter consciência do efeito disso. Se é isso que você quer, está certíssimo. Só que se você quer ter duas listas separadas, diferentes, você não deveria fazer uma lista igual a outra, porque os dois vão passar a apontar para a mesma região de memória. Uma outra forma mais sucinta de fazer, vocês estão lembrados de sublista que a gente falou no início da aula de hoje? Na hora que eu peço uma sublista, o Python por baixo dos panos faz uma cópia profunda. Então, se eu tenho lista 1 com os valores 1, 2, 3, se eu falo que lista 2 é igual... Aqui é lista 1, desculpa, né? Que eu falo que lista 2 é igual a lista 1, de 0 até além de lista 1.
o que ele vai fazer é uma cópia profunda de lista 1, criando uma sublista, mas uma sublista que está indo de 0 até o tamanho da lista. Então vai ser a própria lista, né? Aqui eu poderia ir além se eu quisesse trabalhar a questão da sintaxe. Quando a gente viu sublistas lá no início, eu disse que se a gente omitisse a primeira posição, ele entende que a primeira posição é 0. E eu disse que se a gente omitisse a última posição, ele entende que é o final da lista. Então, na verdade, apesar da sintaxe ser esquisita, eu poderia botar simplesmente lista 1, abre colchetes, 2 pontos, fecha colchetes. Ele estaria fazendo uma cópia profunda de lista 1 para criar a lista 2. Cópia profunda, por que profunda? Porque, na verdade, ele cria num outro endereço de memória e copia elemento a elemento. Vai ocupar 2 vezes o espaço. Por outro lado, se eu alterar numa lista, eu não estou alterando na outra lista. Se esse é meu objetivo, essa implementação atende a essa demanda, né? Então, aqui nesse exemplo, eu altero numa lista, ele vai pela posição da lista, altera. Quando eu dou um print na outra lista, né? Eu alterei aqui em cima, dei um print na outra lista, ele vem pela posição da outra lista e ela está intacta, porque quando eu criei a lista, eu criei como uma cópia profunda e não como uma atribuição onde os dois estão apontando para a mesma região de memória. Bom, tem alguns exercícios que eu queria que vocês fizessem para solidificar os conhecimentos da aula de hoje. Primeiro, a gente passou muitos exercícios na aula anterior, né? Vocês revisitarem aqueles exercícios, refazer os exercícios usando o que vocês aprenderam na aula de hoje. O código de vocês vai ficar mais sucinto, mais direto, mais simples. O segundo exercício, eu queria que vocês simulassem o lançamento de dados, por exemplo, 100 vezes, criando uma lista de 100 posições. Cada posição é um lançamento de um dado de 1 a 6, né? Então ela vai guardar aleatoriamente esses valores. E depois eu queria que vocês criassem uma segunda lista que faz a contagem de quantas vezes um dado caiu com cada uma das faces, né? Então aqui tem um exemplo. Se eu estou lançando aqui, eu estou fazendo só para 10, né? Se eu estou lançando 10 vezes o dado, eu vou ter as faces que foram sendo lançadas do dado. Para lançar o dado, eu dou a dica de usar randint. E aí depois eu estou vendo quantas vezes saiu com a face 1, uma única vez. E com a face 2, nenhuma vez. Com a face 3, 1, 2, 3 vezes e assim por diante. Então o programa criaria o primeiro vetor fazendo o lançamento, simulando o lançamento de dados, e depois ele criaria um vetor de contagens contando quantas vezes cada face do dado saiu. Obviamente, se eu vou ter 100 lançamentos de dados, a soma de todos esses elementos do vetor de contagem teria que ser 100, porque no final das contas eu lancei o dado 100 vezes. Um próximo exercício, eu quero que vocês façam um programa que percorra um vetor. Esse vetor pode ser gerado aleatoriamente ou você pode pedir para o usuário informar. Calcule a média dos valores desse vetor e informe qual dos valores que está mais próximo da média. Então, nesse nosso caso aqui, eu tenho um vetor de 4 posições, a média dele tem um valor 6, e o valor do vetor mais próximo da média é o 7,5, que está só 1,5 ponto de distância da nossa média. E um quarto exercício, eu quero que vocês percorram 2 listas, né? Essas listas, de novo, vocês podem criar aleatoriamente ou podem pedir para o usuário entrar com essas listas. Quero que vocês percorram e gerem uma lista final em que intercala os valores dessas 2 listas. Eu quero que vocês sempre comecem pela lista menor. Então aqui nesse exemplo eu tenho uma lista de 4 elementos e eu tenho uma lista de 6 elementos. Se eu quero intercalar começando pela menor, vai ser 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40. Não tem mais elemento da primeira lista, então agora eu ponho todos os elementos que sobraram da segunda lista, né? 50 e 60. Bom, aqui eu estou botando um ponteiro para vocês, né? Para a seção de Data Structures do tutorial do Python. E esses slides, como sempre, foram feitos em conjunto com as professoras Aline e professora Vanessa. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima aula.